Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu achei que seria interessante compartilhar com vocês um pouco do meu processo de criação do meu próximo zine, O Que Se Eu Ficar Tem a Ver com as Flores. Que se você assistiu o meu último estúdio vlog, já sabe um pouco do que é que eu tô falando. Ele, inclusive, já deveria estar em pré-venda nesse momento no meu site, mas infelizmente eu errei algumas configurações e eu não consegui abrir a minha loja a tempo. Mas enfim, o primeiro passo para começar a produzir o meu quadrinho foi sem dúvidas tratar a minha ansiedade. Mas falando sério, eu tô com a ideia para esse zine desde o ano passado. Quando eu comecei a planejar o que é que eu ia fazer em 2019, a ideia era lançar 3 zines, esse e mais 2, que inclusive se eu ainda pretendo lançar, quem sabe ainda esse ano, né? Mas vamos aos poucos. E sendo que a ansiedade e o medo e também o perfeccionismo acabaram me prejudicando muito. Eu acho que de todos esses anos, 2019 foi o pior para mim para conseguir lidar e romper com esses problemas. E eu percebo o quanto conversar com vocês sobre isso aqui, criar esses vídeos tem me ajudado a superar esses problemas, né? E esses medos. E finalmente agora, 2 anos depois quase, eu finalmente estou no processo de produção desse zine. Agora, oficialmente falando, o primeiro passo para a produção desse zine foi a ideia. Mas por que um zine e não um quadrinho? Na verdade, esse zine é um quadrinho, mas eu estou produzindo ele de forma independente e doméstica na impressora daqui de casa. É um quadrinho pequeno de 24 páginas e tem uma pegada mais livre e poética. Falem aqui nos comentários se vocês se interessam em conteúdo em relação a zine e publicação independente. De toda forma, eu já tenho o costume de usar elementos de flores e plantas para falar de assuntos sobre sensibilidade nas minhas tirinhas, então eu achei que seria interessante criar um impresso onde compilasse tudo isso. Primeiro surgiu a ideia do tema, já com o nome do quadrinho. E eu só precisei sentar e elaborar um pouco mais sobre isso de forma livre mesmo, sabe? Sem me preocupar com quantidade de páginas, muito menos o que é que ia em cada página. Eu fui só soltando as ideias que vinham na minha cabeça. Depois eu passei vários dias refinando esse projeto, né? Deixava ele um pouco escanteado de lado, ia fazer outras coisas, depois voltava, relia com uma mente mais fresca, né? Digamos assim, reescrevia, ajustava aqui e ali, e aos poucos esse projeto foi ganhando corpo. E finalmente eu já vi as ideias funcionando como um projeto só. E aí, para definir a quantidade de páginas e no formato do zine, eu acabei me inspirando muito nas publicações do Aureliano, como Sobrepeso, Elevador e até mais ver. Quando eu decidi que o quadrinho teria 24 páginas, eu comecei a ajustar o roteiro de forma mais organizada e estruturada. Eu fui separando qual parte do texto ia ficar em cada página e ao mesmo tempo a ideia para a arte ia surgindo na minha cabeça e eu já ia escrevendo tudo isso junto também, tudo por escrito. Vale a pena dizer que essas etapas de produção de um quadrinho acabam se mesclando muito, né? Não necessariamente você precisa terminar uma etapa para poder começar outra. No meu processo, por exemplo, a etapa de ideia e brainstorm se mescla muito com a do roteiro e é muito vai e volta, sabe? Alguns artistas não precisam estruturar o roteiro já certo, eles já passam para a parte de produção da página, porque como é eles que vai fazer tanto o roteiro quanto a arte, eles funcionam melhor já fazendo a arte junto com o roteiro. Mas no meu caso, eu só comecei a produzir as thumbnails, né, e os sketches das páginas depois que eu já tinha o roteiro finalizado. Eu ainda optei por imprimir o roteiro, porque para mim fica mais fácil de manusear. E eu ainda acabei na impressão do roteiro fazendo mais anotações e alterações que para mim acabariam funcionando melhor nas páginas. Depois no meu sketchbook eu fui fazendo as thumbnails de forma bem pequenininha, que na verdade acabou não sendo tão útil porque estava tão pequeno que eu não pude já definir onde é que ia ficar os textos, por exemplo. É interessante dizer que eu comecei a fazer as thumbnails pela capa e só consegui seguir adiante depois que eu já tinha a capa decidida. Mas não façam como eu, muitas vezes a ideia da capa e até mesmo o título do quadrinho surgem mais naturalmente depois que o seu quadrinho já está mais desenvolvido. Tá, depois das thumbs finalizadas eu acabei fazendo uma boneca para o meu zine, já com o formato e tamanho que eu quero que ele fique. E eu acabei fazendo os sketches mais definidos nessa boneca, definindo o layout e onde ia ficar o texto e onde ia ficar a arte.
E isso teoricamente falando, né? Porque na verdade eu sou uma artista muito preguiçosa e muita arte eu acabei não ficando tão diferente assim da thumbnail e vou ter o trabalho de finalizar de toda forma no Photoshop. Agora, antes de começar a finalizar as páginas, tem algumas etapas que é interessante a gente passar, seja antes ou depois dos esboços prontos. Como eu falei, depende muito do processo de cada artista. Que são, primeiro, buscar referência, seja de estilo, formato, linguagem. No meu caso, eu criei uma pasta no Pinterest com todas as referências e layouts que me inspiravam. Definir a paleta de cores, porque, por exemplo, uma impressão colorida custa muito mais caro do que uma impressão preto e branco, então depende muito do seu orçamento. Definir a fonte, definir o brush, ou no caso a forma como você vai finalizar. No meu caso, eu optei por colorido, mas uma paleta bem reduzida de rosas, azuis e roxo. Estou usando a fonte que o Rafa Pinheiro disponibilizou no canal dele e uma brush de guache da Loewe. Vou deixar o link para os dois na descrição. Eu sempre finalizo minhas tirinhas com essa brush e eu gosto muito da textura e me dou bem com ela. Eu acho que combina com o meu traço, sabe? É importante prestar atenção para esses detalhes. Podem parecer que não fazem, mas fazem sim toda a diferença. Eu testei pelo menos umas 20 fontes nas páginas quando comecei a finalizar, até achar que mais combinasse com o tom que eu queria passar. Para finalizar, normalmente eu gosto de seguir algum passo a passo também. Quando eu deixo tudo muito solto, eu tendo a procrastinar porque parece muita coisa e fico perdida de como começar. Esses passos são definir o layout da página. Nesse caso não vai ter quadros, mas eu tenho que pensar na sangria pelo menos. Refinar o sketch. Tem gente que não precisa dessa etapa, mas eu ainda não cheguei nesse nível, então eu preciso ter o sketch já bem resolvido para não acabar passando ainda mais tempo tentando acertar a linha na hora de finalizar. A arte final não tem muito segredo. Como já tinha definido o sketch, a demora é mais acertar a linha sem ficar trêmula. E aí depois, no meu caso, adicionar cor, sombras e detalhes. Cada artista tem sua própria forma de finalizar, né? Alguns, por exemplo, usam retículas, outros mudam o peso da linha, outros usam rachuras, pontilhismos, enfim, isso é muito pessoal. Nesse meu caso aqui em específico desse zine, eu tô fazendo uma line art bem simples e depois, como eu tô usando cor, né, eu venho com sobreamento e algumas adições de detalhes e diferença de peso de linha é bem pouca. E por fim, a balonização, né, que no meu caso não vai ter balão, mas vai ter texto. Uma parte importantíssima da produção de um quadrinho que muito artista acaba negligenciando é a pós-produção. Edição, revisão, design, impressão, tanto em relação a custo quanto a material. E por fim, o marketing, porque senão ninguém vai ficar sabendo que você está vendendo um quadrinho, né? Muita gente hoje em dia acaba optando pelo financiamento coletivo, né? O Catarse. Mas no meu caso, como vai ser uma produção pequena e feita em casa, eu achei que não valia a pena essa dor de cabeça agora. É por isso que meu quadrinho vai ter uma pré-venda para eu ter uma noção de quantos quadrinhos imprimir e não imprimir de mais ou de menos. E também para poder arcar com os custos iniciais, né, de material e custos de envio. Eu ainda não cheguei nessa etapa de pós-produção, até porque o meu quadrinho ainda vai entrar em pré-venda, né? Mas eu fiz muita pesquisa em relação a qual material usar. Eu encontrei um vídeo muito bom da Lila Cruz falando sobre esse assunto. Eu também vou deixar na descrição aqui embaixo. E eu acabei optando para usar o papel Color Plus de um tom de rosa para a capa e papel offset 90 gramas para o miolo. Inicialmente eu tinha pensado em papel pólen para o miolo, mas eu estava com muita dificuldade de achar esse papel por aqui e eu acabei desistindo. Enfim, eu acho que eu compartilhei tudo, né, do meu processo de criação desse zine, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu posso responder por aqui mesmo ou até mesmo em outro vídeo no futuro. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha lhe inspirado e lhe ajudado a começar a produzir a sua próxima publicação. Continue criando e até a próxima. Tchau!